Olá senhores, bem-vindo ao canal. Recentemente surgiu uma denúncia contra o jogador Davi Luiz, aquele mesmo que foi às lágrimas quando o Brasil tomou de 7-1 da Alemanha, e pelo que eu vi aqui foram acusações bem graves. Eu no começo tive até dificuldade de acreditar nisso, que esse cara que é jogador de futebol, milionário, famoso, iria ameaçar o filho da amante dele, que é a senhora que fez a denúncia, porque ela se recusou a fazer um trisal. A princípio tá muito mal contada essa história, só que um fator que pesa contra o jogador é que já não é a primeira vez. Há um tempo atrás, quando ele estava jogando no Flamengo, apareceu uma outra senhora, essa declaradamente do job. Na época, ela postou uma foto falando que tinha ganhado o ingresso do Davi Luiz para ver um jogo do Flamengo, e o que deu a entender na época é que essa madame era amante do Davi Luiz e ele negou veementemente. Naquela ocasião, ele falou que não conhecia essa loira aí e não havia motivos para preocupação, até porque ele é casado, tem 2 filhas e, além de tudo, é cristão conservador. Ele falou que quem deu o ingresso pra essa madame foi um colega dele e beleza, né? O pessoal esqueceu, ficou por isso mesmo, até aparecer essa outra denúncia aí. Eu vou até colocar um vídeo aí que resume essa história pra gente entender melhor o que tá acontecendo. Será que o Davi Luiz é a fera enjaulada? Será que ele tava com tanta vontade de fazer um trisal que a partir do momento que a guerreira negou, ele começou a ameaçar ela, senhores? Vamos tentar entender melhor essa história. Davi Luiz foi denunciado por ameaçar uma assistente social no Ceará. Eu posso simplesmente fazer você sumir. Eu tenho uma pessoa que sabe onde você tá nesse momento. Francisca Caroline tinha um relacionamento extraconjugal com o jogador quando ele atuava pelo Fortaleza. Ela conta que recebeu ameaças pelo Instagram. Você sabe que tem dinheiro e poder, então não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos. Com base nessas mensagens, a defesa de Caroline pediu uma medida protetiva que foi concedida pela Justiça do Ceará. O advogado dela conta que a situação começou depois que ela recusou um pedido do jogador para ter relações a 3. A partir dali, Davi Luiz passou a ameaçar Francisca Caroline. O G1 teve acesso ao boletim de ocorrência. Ela disse à polícia que, pelo tom das mensagens, chegou a pensar que poderia acontecer com ela o mesmo que ocorreu com Elisa Samúdio, pelo goleiro Bruno, em 2010. A Polícia Civil investiga o caso, que está em segredo de justiça. Davi Luiz negou as acusações em um vídeo publicado nas redes sociais e disse que nunca esteve com Francisca Caroline. Eu nunca ameacei ninguém, eu nunca ameacei esta pessoa, nunca estive com essa pessoa pessoalmente. Aí é complicado, hein? Você viu ali no finalzinho que ele fala que nunca esteve com essa pessoa pessoalmente, só que depois apareceu umas imagens de uns prints aí que a madame tirou das conversas que ele tinha com ela, e pelo que eu vi, tudo começou assim. O Davi Luiz mandou uma mensagem no Instagram dessa querida, ela correspondeu mesmo o cara sendo casado, mas ela alegou na época que o Davi Luiz falou que só tava junto com a esposa por causa dos filhos, mas eles não tinham mais nada juntos. Um clássico, né, senhores? Todo homem casado que quer ter uma amante sempre vai dar essa mesma desculpa padrão, e a amante que acredita nesse negócio meio que já morreu por dentro, né? Em pleno 2025 tem gente que cai nessa ainda. O Davi Luiz tá junto com a mulher dele desde 2016, se eu não me engano, mas tudo bem, vamos acreditar que a moça foi inocente, acreditou que o Davi Luiz só tava morando com a esposa dele por obrigação, ela foi até o encontro dele lá em Fortaleza, quando ele tava jogando lá, e acabou rolando, senhores. E alguém pode até se perguntar, poxa, mas não foi fácil demais? O cara só mandou uma mensagem pra ela e ela já aceitou logo de cara assim, mesmo o cara morando junto com a esposa? Mas tudo bem, não vamos ficar tocando muito nesse assunto, né? Talvez ela realmente acreditou nessa conversa dele e, resumidamente, ela se entregou pro Davi Luiz. Os dois tiveram um relacionamento casual mais de uma vez, segundo palavras da própria guerreira, e chegou um determinado dia que o Davi Luiz, a fera enjaulada, propôs a Francisca Caroline, que é a amante dele, dela chamar mais uma amiga e eles fazerem um trisal. Eu acho que o Davi Luiz pensou, bom, já que virou bagunça e eu consegui conquistar essa madame aqui sem a menor dificuldade, vamos ver se ela chama uma amiga também, porque dinheiro ele tem. Se o problema fosse esse, não haveria motivos para preocupação, só que a amante número 1 não gostou nada dessa história, tá de brincadeira? Talvez ela queria ter um relacionamento sério com o Davi Luiz, mesmo ele sendo casado, e foi a partir desse momento que o negócio começou a dar ruim. A Francisca Caroline chegou a entrar em contato com a amiga dela para ver se ela topava, e alguma coisa aconteceu no meio da negociação que o negócio
negócio acabou não sendo concretizado e a amante, diante desses fatos, resolveu entrar em contato com ninguém mais, ninguém menos que Léo Dias. Daí pra frente, essa notícia logicamente começou a se espalhar. A amante chegou a dizer que o Davi Luiz ofereceu 100 mil reais pra ela ficar quieta e não ficar espalhando essa história. Eu ouvi falar também que a madame chegou a pedir 200 mil, só que o Davi Luiz se recusou a pagar esses 200 mil e agora a amante entrou na justiça alegando que o Davi Luiz tá ameaçando ela. Você viu aí no começo do vídeo que supostamente o Davi Luiz ameaçou até o filho da guerreira e eu não consigo acreditar nisso. Um cara famoso, milionário desse jeito, ameaçar uma criança por causa de uma relação extraconjugal que ele teve? O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas também não posso garantir nada, não sou advogado do cara e vamos ver o que a justiça diz sobre esse assunto. Mas uma coisa é certa, o Davi Luiz foi emocionado demais, né? Se ele queria ter uma relação extraconjugal, por que ele não contratou uma profissional do job? Sairia muito mais barato pra ele. Se ele quisesse, ele poderia contratar 10 ao mesmo tempo, ao invés de propor um trisal pra uma pessoa que ele mal conhece. Recentemente teve aquele caso lá do Neymar que pagou pra Nájila Trindade ir até a França pra ter uma relação casual com ele. E ela foi lá depois denunciar o menino Ney, falando que ele forçou ela a ter relação com ele e se ele não tivesse as imagens, talvez ele estaria preso até hoje. E mesmo assim o Davi Luiz foi lá e cometeu praticamente o mesmo erro. Pra mim, isso aí é um sinal claro que o Davi Luiz não passa de um gado. Se eu fosse ele e tivesse o grosso pra pagar a profissional que eu quisesse, a primeira coisa que eu ia fazer é contratar uma estrangeira. Já que é pra atrair a esposa, que seja num lugar distante então, né? Mas muito pelo contrário. Ele tava lá no Ceará essa época, entrou em contato com essa desconhecida aí pela rede social e a guerreira não pensou duas vezes, né? É dentro. É como diz o professor Chapeleta, elas criam regras pros betas e quebram pros alfas. Mesmo o cara sendo casado, mesmo o cara já tendo um histórico de se relacionar com outras madames por fora, mesmo assim a Francisca Caroline inocente foi lá e se relacionou com o cara. Outra coisa que não dá pra entender é por que o Davi Luiz resolveu se casar, já que ele é a fera enjaulada e quer fazer trisal com as madames aí, não é muito melhor ficar solteiro? Ou então ele poderia fazer igual o menino Ney. O Neymar também tem uma companheira lá que pelo jeito não cobra a fidelidade dele. E não tá bom? Se ele fizesse isso, todo mundo ia sair ganhando. A esposa que ia viver na mordomia, porque o cara é milionário, ia ficar bom pro Davi Luiz também, que ia poder até esfregar a cara se ele quisesse, podia fazer festa até com 10 ao mesmo tempo, e ficaria bom até pras amantes, que dessa forma elas poderiam ir sem medo, não ia passar por esse constrangimento de ameaça e print divulgado e tudo, mas tudo bem, né, senhores? Ele é novo ainda. O Davi Luiz tá com quase 40 anos e não aprendeu essa dura lição. Eu acho que sai muito mais caro o cara querer ter uma amante civil do que contratar uma GP. Mas fazer o que, né? De repente o Davi Luiz não gosta de GP, ele prefere um negócio mais orgânico mesmo, ele quer conquistar as madames e esse é o resultado. Eu sinceramente espero que isso não seja verdade, principalmente essa parte aí que ele ameaça até o filho da guerreira. Isso aí é injustificável, né, senhores? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O próprio Davi Luiz gravou um vídeo recentemente falando que houve um equívoco, que ele nunca viu essa senhora na vida, e o jeito é a gente esperar pra saber quem tá falando a verdade. Mas uma coisa é certa, o Davi Luiz tá com o filme meio queimado. Se eu fosse ele, a partir de agora eu dava uma maneirada pelo menos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação, quem tá falando a verdade nessa história, e caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e considere um dia juntar-se a Chagas Teta Júnior, amante vingativa recebendo ameaça da fera enjaulada, bolivariano desbeiçado emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackinha da Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!